Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos comentando nesse segundo trimestre sobre o Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus. Essa é a nossa segunda análise dessa lição, que trata sobre sal da terra, luz do mundo. Esse texto, da qual nós resumidamente falaremos aqui, está no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo de número 16. Então Jesus, após iniciar o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, as beatitudes dos súditos do reino de Deus, ele trata da influência que os súditos do reino de Deus, eles precisam evidenciarem, demonstrarem aqui neste mundo pela qual nós vivemos. Então, nós vamos ver que Jesus ele vai usar duas figuras, o sal e a luz, usando uma linguagem metafórica, aonde ele dá a instrução para os seus discípulos sobre o poder da influência em um mundo corrompido, em um mundo tenebroso, da qual os seus súditos eles precisam exercerem em todos os lugares que eles estiverem presentes. Então não basta ser somente cristão, mas nós temos que fazer a diferença através das nossas ações, das nossas atitudes. Então, quando Jesus ele usa a expressão dizendo, vós sois o sal da terra. Então, quando se fala em sal, nós vamos ver que o sal ele tinha alguns significados dessa palavra no original. Primeiramente, sal ele estava relacionado com uma substância branca, que era utilizado como um tempero de alimentos ali de uma dieta de uma pessoa. Segundo, era uma substância que era utilizada para o adubo da terra. Então era o que? Um fertilizante que servia de correção ali para a prática agrícola, para a questão ali da produção. Terceiro, uma substância que conservava os alimentos da sua deterioração. Então preservava ali o alimento no seu estado original. E quarto, estava relacionado dentro da cultura também hebraica, relacionado com a sabedoria, a maneira de agir, de se relacionar sem você perder o que? O seu caráter, sem você perder o que? A sua ética, o seu poder de influenciar através de coisas boas. Então a importância do sal. Nós vamos ver que o sal ele era importante para dar sabor. Então, quando relaciona a essa questão do sabor de algo delicioso, está relacionado o quê? Ao equilíbrio, à moderação, à postura que o discípulo, o súdito do reino, precisa demonstrar nas suas atitudes, nas suas ações. Então,
Nós não encontramos na palavra de Deus que nós temos a orientação dizendo que a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Então, as nossas atitudes, elas precisam ser moderada e equilibrada, mas dentro de uma moderação, que é uma atitude de alguém que manifesta ali na sua vida o que é o fruto do Espírito. Então a nossa vida precisa ser uma vida de moderação. Então, como o sal precisa ser moderado. E outra, o sal significa o que? A questão da preservação do alimento. Então hoje, através desses meios tecnológicos, do avanço da ciência, né, nós temos aí alguns meios de preservar o alimento, né, o freezer, a geladeira, mas no tempo antigo não era assim. O alimento, principalmente a carne, precisava colocar o sal e esfregar ali na carne para que ela fosse conservada, para que ela fosse preservada, o seu estado original, e não houvesse uma corrupção ali daquele alimento. Então está relacionado com a nossa vida neste mundo. Então, vós sois o que? O sal da terra. Então o sal, ele é esfregado. Então muitas vezes nós vamos sofrer no sentido de andar na contramão deste mundo. Só que na maneira que nós nos influenciamos com a verdade do Evangelho, com as nossas atitudes, nós estamos preservando que esse mundo da corrupção, da vã maneira de viver. Então, o cristão como sal, ele precisa o quê? Encontrar o quê? Um estado de moderação e de influência, mostrando que a verdadeira relação que o homem precisa ter diante do seu caminhar, diante do seu agir. E a outra figura de linguagem que Jesus usa está relacionado sobre a luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Na verdade, quando se fala em luz, nós temos que entender que no conceito físico e no conceito metafórico, nós precisamos entender que há algumas corpos celestes que eles têm a sua própria luz. Nós temos o sol, temos as estrelas, mas existe o que? Outros corpos celestes que eles não têm luz. Eles refletem o que? A luz que vem do outro. Tipo, nós temos os planetas, temos a própria lua que reflete a luz do sol. Então, quando fala o cristão como luz, na verdade ninguém tem luz própria. A luz que eles irradia é a luz de algo que está nele, é a luz de Cristo. Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas a luz da vida vai manifestar nele. Então aqueles que estão em Cristo são impulsionados a refletir o que? A imagem de Cristo, a luz que é a de Cristo através das nossas vidas, das nossas atitudes. E a vontade de Deus, meus irmãos, é que a luz de Cristo seja manifestada em nossas vidas através das boas obras, através das boas atitudes, através das boas ações, para que os homens possam glorificar a Deus pelas nossas atitudes diante da circunstância que nós estamos vivendo. Então, a luz também, ela precisa ser na quantidade exata. Então, pouca luz, você não consegue ter o que? Uma visão perfeita das coisas. E muita luz, você é ofuscado. Mas a luz, ela precisa ser moderada, equilibrada em todo o nosso
procedimento, o nosso proceder. Então a luz está em Cristo. Deus é chamado do Pai das luzes. Logo, se nós estamos nele, a luz que é em Cristo, ela irá brilhar em nós. Então o crente, como um luzeiro, nós vamos ver que ele não tem luz própria, mas o poder do Espírito na vida dele o levará a refletir um testemunho, um caráter de acordo com a verdade do Evangelho. Discípulos que influenciam. Então, o sal, nós vamos ver que o sal ele é tirado do mar. E para que ele venha alcançar uma salinidade, nós vamos ver que ele é preciso ser colocado em um tanque com pouca água, e nós vamos ver que ele precisa de muita luz do sol e muito vento. Da mesma maneira, o cristão que foi tirado, resgatado do mundo, ele precisa o quê? De muita luz e de muito vento. A luz que vem de Deus e o vento, o agir do Espírito na vida dele. Então, nos tempos antigos, o processo não era tão tecnológico como hoje, mas os chineses, eles colocavam o quê? A água ali do mar em uma vasilha de barro e colocavam no fogo, para que aquela água fosse evaporada e o sal ficasse ali na parte do fundo ali daquele objeto. Nós vamos ver que os romanos deixavam que evaporar de uma maneira natural, com a luz que vinha do sol, o calor do sol, e quando evaporava daquela vasilha, o sal ficava ali no fundo. Então são alguns processos antigos que existia, mas isso nos traz algumas lições para que nós possamos estar salgando na medida certa. Precisamos que Deus se manifeste em nossos corações e o Espírito Santo possa estar mudando as nossas ações. Temos que entender, só para que vocês tenham uma noção, tem a questão do sal marinho e o sal das rochas, né? O sal das rochas, na verdade, são águas do oceano que se evaporaram, se secaram dentro da terra. E nós vamos ver que ali as pessoas encontram ali essas rochas salinas, da qual eles ali subtraem ali o sal. E também temos um sal também que não é branco, é o rosa, o sal do Himalaia, né? A diferença é que o sal branco ele tem grande teor de sódio, o sal do Himalaia ele tem grande teor de cálcio ali. Então o cristão como uma luz, Jesus disse, ele usa uma expressão dizendo, né? Vós sois a luz do mundo. Então nós vamos ver, meus irmãos, que aqui está relacionado com a igreja. A igreja reflete a luz de Cristo. Olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a igreja, ela precisa refletir a verdade de Cristo. Precisa ser verdadeiramente a coluna e a firmeza da verdade nesse mundo em que nós estamos vivendo. É claro que cada crente, ele faz parte do corpo de Cristo. E ele precisa, né, junto com o corpo, manifestar essa luz. E nós manifestamos a luz de Cristo em nossas vidas, porque João vai relatar dizendo, né, que se nós andamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão um com os outros. Então, quando há a unidade, há a comunhão dentro da igreja, nós vamos ver que a igreja ela vai irradiar
a luz de Cristo, a luz de Cristo. E nós, como cristãos, como membros da igreja, precisamos ter essa luz sendo manifestada, não só no ambiente que nós vivemos, mas aonde quer que nós andamos, na família, na escola, no trabalho, né, na fila do banco, no correio, aonde quer que nós estejamos, nós vamos ver que Cristo quer que a sua luz, ela brilha em nós, através, né, de manifestações do Espírito, através do fruto, que é o amor, que é a longanimidade, benignidade, mansidão, são as virtudes do Espírito que serão manifestadas através de nossas vidas. Então a nossa maneira de viver, a prática de nossas obras, levará aos homens a glorificarem ao nosso Pai que estás no céu. Então, que Deus nos ajude, que Deus continue te dando graça, te dando força, que verdadeiramente nós possamos sermos pessoas que venham preservar o ambiente em que nós possamos estar ali, vivendo, preservando da corrupção, preservando do mal, preservando de coisas que não agradam a Deus, e que a nossa maneira de agir, elas revelam aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é o amor de Deus em nossos corações. Porque ninguém pode refletir a imagem de Cristo se antes essa imagem não for revelada, transformada dentro dele. Então, até a oportunidade, Deus assim permitir. Fique na paz.